Exposição do Catecismo de São Pio X. Nós estamos na parte dos sacramentos, então nós vimos já dois sacramentos. O sacramento do batismo, que é o nascimento para a vida espiritual, depois o sacramento da confirmação, que é justamente o sacramento em que a pessoa já está, dá o testemunho e está mais fortificada pelo Espírito Santo. Então agora nós vamos analisar o sacramento, maior dos sacramentos. E é curioso que é justamente nessa época, na semana de Corpus Christi, o sacramento que é o nosso alimento espiritual, né, que contém o próprio autor dos sacramentos, que é o sacramento da Santíssima Eucaristia, capítulo 4 do Catecismo. Da parte 4, capítulo 4. Pergunta de número 594, que é o sacramento da Eucaristia. Então nós vamos, o capítulo a respeito desse sacramento é muito grande, há livros e tratados sobre esse sacramento, a bibliografia é imensa, né? Então aqui no Catecismo também a parte é um pouquinho maior, então nós veremos em mais de uma aula. Primeiramente nós veremos a natureza da Santíssima Eucaristia, natureza e presença real. Então, natureza, você vai explicar o que é. O que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e do vinho, para ser nosso alimento espiritual. Então, explicar um pouquinho essa definição. A primeira coisa é um sacramento. A Eucaristia é um sacramento. É também um sacrifício, mas é um sacramento que, pela admirável conversão, nós veremos isso, de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue. A chamada transubstanciação. Nós veremos em detalhe isso depois. Contém, e aí ele toma as palavras do Concílio de Trento, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo. Está contido no Concílio de Trento, no cano onde é anatematizada a heresia dos protestantes. Nós veremos um pouco isso, os erros a respeito da presença real. Debaixo das espécies de pão e de vinho. As espécies permanecem, veremos isso também em detalhe. E a causa final para quê? Para ser nosso alimento espiritual. Pergunta de número 595. Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que desceu na terra da Santíssima Virgem? Sim. Na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que desceu na terra da Santíssima Virgem. Por que acreditais que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Porque Ele mesmo disse, e assim nos ensina a Igreja. Só por isso nós podemos acreditar, porque sensivelmente nós não vemos nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Cristo que é conservada e explicada pelo magistério. O magistério assim o ensina, assim o definiu. Pronto. O mistério, a Sagrada Eucaristia é, por excelência, um mistério da fé. Por isso, quando o padre consagra, né? Primeiro ele faz depois ele diz hic est cálice sanguine mei mysterium fidei, né? Mistério da fé. Ele diz na consagração do precioso sangue. Quem não crê então não é católico, sei lá. Tem, quem não crê não é católico. Muito simples, né? Porque é um mistério fundamental. E é impressionante como a missa nova, né,
A missa nova alterou isso. Ela pegou esse mistério da fé, mistério fidei, tirou da fórmula de consagração do precioso sangue e botou no final de tudo. Vocês já devem ter ouvido, né? A maioria aqui deve ser convertida, né? A gente não tem ninguém assim da tradição lá na Europa, a gente conta a gente que nunca assistiu a nova missa. Mas aqui, infelizmente, todos nós. Então, o padre chega depois que ele consagra e diz: eis o mistério da fé, anunciamos o Senhor, você e fala aquela coisa, não é? E o povo responde. É assim, né? Pois bem, na missa verdadeira, na missa de sempre, não é assim. Eu digo também o mistério da fé, mas eu digo ali na consagração do precioso sangue. Enquanto que eles deslocaram esta aclamação, eis o mistério da fé, diferente, eis o mistério da fé, para depois, o que relativiza um pouco a coisa, como se essa presença real viesse da fé dos cristãos, e não viesse do sacramento em si mesmo. Bom, não é dito assim, claro, mas é uma insinuação. A missa nova é toda cheia disso, insinuações, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Ambiguidade. Uma delas é essa, entende? Eles deslocaram o mistério da fé, colocaram no final e transformaram numa espécie de aclamação que o povo responde. Eis o mistério da fé, todo mundo responde aquela coisa. Anunciando o Senhor, tudo em língua vernácula, né? Então, vejam bem, a malícia é coisa, certo? Então, mas porque justamente esse mistério da Santa Eucaristia é um mistério, por excelência, mistério da fé. Porque se você acredita na Eucaristia, você está acreditando na encarnação do Filho de Deus, na sua paixão redentora e na aplicação dessa paixão, dos méritos dessa paixão, desse sacrifício da cruz. Pergunta de número 597. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é a que foi empregada por Jesus Cristo, a saber, o pão de trigo e o vinho de uva. Qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma do sacramento da Eucaristia são as palavras usadas por Jesus Cristo, isto é, o meu corpo, isto é, este é o meu sangue. Como o nosso Senhor utilizou, ponto final. Essa é a matéria, essa é a forma. Não há outra, não se pode inventar outra. Notemos que na nova missa se mudou um pouquinho a fórmula da consagração do precioso sangue. Mexeu um pouquinho, não de maneira a tirar a substância dela, mas se mudou. E que, há alguns anos atrás, pouco antes de Bento XVI, eu não digo nem Francisco, pouco antes de Bento XVI ser eleito Papa, ele, como secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovou uma missa, de um rito oriental, rito Adai, alguma coisa assim. E nessa dita missa, não havia as palavras da consagração. E essa missa foi, por assim dizer, aprovada, dizendo que era válida ou coisa parecida. Ortodoxa? De um rito oriental, eu não sei, agora não me vem a memória, tem mais de 10 anos. Eles aprovaram, dizendo que era válida essa missa, sem as palavras da consagração. Se não há palavras da consagração, não há Santa Missa. Porque justamente a missa vem dessa confecção do sacramento, olha. O essencial é isso. Em torno disso há toda uma série de ritos que são necessários para a integridade do sacrifício, para que aquilo seja agradável a Deus. Porque uma coisa é o sacrifício ocorrer, outra coisa é o sacrifício ser agradável a Deus. Nas missas satânicas por aí, que existem hoje, missas negras, né? Muitas vezes há realmente missa ali. Se eles pegaram um padre que largou tudo e que deu para ruim e que ele utilizar as palavras, é válido. Mas evidentemente isso é um horrível pecado. Mas normalmente missa negra é como? Bem, eu não conheço, graças a Deus, o rito desse troço ruim, mas se diz que é tudo o contrário. Dizem que celebra-se sobre uma mulher despida, né? Dizem. É nesse nível a coisa. É nesse nível. E outras coisas piores. Acaba em orgia ou coisas parecidas. Mas eles fazem questão de utilizar uma hóstia consagrada, ou de consagrar uma hóstia mesmo, parece. Se o sacramento foi feito, ele está ali.
Ou então eles roubam a hóstia e colocam ali nesse rito sujo. Está entendendo? É a questão do sacrilégio. Né? Sempre na história houve isso, só que antigamente era escondido, porque havia organismos da igreja, inclusive a Inquisição, para dar um jeito neles. Né? E por isso essas coisas hoje são tão demonizadas, opressão, não sei o quê, mas eram organismos para se defender disso. Se defender. Toda a sociedade tem seus organismos de defesa. A sociedade não. Exatamente. A sociedade pedia isso. Pedia isso. Não teve uma universidade agora nos Estados Unidos que celebraram essa mesa, muita universidade da Câmara. Pois é. Vai se chegando a esse nível de coisas. Então, se a matéria foi confeccionada ali, o sacramento foi feito, a matéria, a forma, nosso show está ali. E, pelo contrário, se vê muitas vezes nessas loucuras do pós-concílio, onde o sacramento não se realiza. Há pessoas até que suspiram até aliviadas, porque é tanta coisa ruim, mas pelo menos nem houve o sacramento, porque chegou a invalidez, como aquela história que eu já contei do bispo argentino, né? Que o bispo auxiliar de Salvador aqui, não contou ao padre Jair, foi celebrar uma missa com celebração, né? Missa nova lá na Argentina. E quando ele quando ele consumiu o vinho, né? Gosto diferente. Aí depois foi na sacrifia, fala com o outro bispo argentino, né? Senhor bispo, eu senti o gosto diferente. Vinho de laranja. Aí o bispo brasileiro, mas então tudo inválido, né, meu senhor? Não, porque inválido. Inválido. Consagração do precioso sangue, inválida, não havia precioso sangue. E a região era produtora, lá da Argentina, de vinho de uva. Mas ele quis utilizar vinho de laranja. E por aí vai. Já usaram aí mandioca, tudo, o pessoal mais perdido aí de teologia da libertação já está nesse nível. E aí fica inválido. Inválido. Aí com certeza, tranquilamente é inválido. Mas se utiliza a forma com as palavras e o que nosso Senhor utilizou. Pronto. É válido. Intenção de fazer o que faz a igreja. Normalmente quem celebra tem essa intenção. Se ele faz o rito direitinho, ele se supõe a intenção reta. Né? Ele quer consagrar, ele utiliza a fórmula. É a intenção da igreja ali. Não é? Agora, muita gente não acredita. Às vezes cria-se uma dúvida, né? Mas normalmente se a pessoa consagrou, fez o rito certo, se supõe que é válido. Talvez isso aí explique porque a quantidade enorme de fiéis católicos modernos que comungam sem confessar. Nunca confessou. Tudo está ligado. Né? Que é a hóstia antes da consagração. Antes da consagração, a hóstia é pão de trigo. Depois da consagração, que é a hóstia, depois da consagração, é nosso Senhor Jesus Cristo debaixo das espécies do pão. Que está no cálice antes da consagração. No cálice antes da consagração está o verdadeiro sangue de nosso... Perdão. Antes da consagração está o vinho com algumas gotas de água. Depois da consagração, que há no cálice, depois da consagração, há no cálice o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo debaixo das espécies do vinho. Então, ele detalha bem aqui, com essa preocupação didática que tem o catecismo, né? De mostrar bem claro que não é mais, depois da consagração, pão nem vinho. Nosso Senhor diz, isto é o meu corpo. Então, isto aqui é o meu corpo. Você tem um sujeito e um predicado, são identificados. Isto é o meu corpo. Então, isto que ele tem na mão é o meu corpo. O que dá o ser, justamente, a substância. Então, ali é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente vê, sensivelmente, as aparências que não mudam, depois da conversão,
são simplesmente as espécies. As espécies permanecem. Permanecem. O sabor, o odor, tudo isso, a contextura, tudo ali é de pão e de vinho. Mas o que está ali, a substância foi mudada. Por isso ela é tanto assim um mistério de fé, porque você não vê nada, o sensível não ajuda nada. O sensível permanece. Só muda a substância. Claro que nosso Senhor, para ajudar a nossa fraqueza, fez milhares de milagres eucarísticos. Milhares. Não se conta. Na Europa ainda há centenas ainda constatáveis. Uma vez o padre se encontrou num trem na Europa com 2 americanas que estavam lá visitando a Europa, católicas, visitando só os milagres eucarísticos. Elas iam de um país a outro visitando os milagres eucarísticos. Eram tantos, e aí o padre falou uns que elas não conheciam. Esse a gente não conhece não. Porque tantos que há, e a gente não tem como. Se puder fazer uma peregrinação na Europa só para ver alguns milagres eucarísticos. Não daria conta. Alguns, não dá para ver todos. Em Ferrara há um mesmo que a hóstia espirrou sangue, né? E o sangue está até hoje no altar, tudo, precisa ver. Sangue do nosso Senhor. Sangue. Ninguém conhece, pouca gente conhece de Ferrara. O mais célebre é o de Lanciano, né? Isso todo mundo conhece, né? Mas houve um há 10 anos atrás na Argentina. Impressionante. Que levaram para um legista a ver. E o legista ficou espantado. Não disseram a ele que era uma hóstia consagrada. Disseram que era um pedaço de carne. Ele olhou, é um pedaço de... Mas eu não consigo entender se esse pedaço de carne está vivo. Carne de coração, está batendo. Eu não consigo entender isso. Como é que pode ser isso? Levaram para ele ver. E ele, com as técnicas de hoje, né, ele disse, olha, meu Deus, esse homem aqui sofreu. Você não pode imaginar o que esse homem sofreu. Pelo exame da carne do coração, se pode chegar à consequência, o nível de sofrimento que a pessoa chegou. E ele ficou espantado. E ele não entendia isso. E ficou mais espantado ainda quando o homem que tinha encomendado disse, isso aqui é uma hóstia consagrada. Era um legista suíço, lá na Suíça. Levou para ele ver e ele ficou espantado com isso. Eu não sei, mas parece que ele disse como é que às vezes se interligava naquela hóstia ele não tinha ruptura interligada e estava viva ainda. Onde isso? E Lanciano é mais impressionante porque há longevidade. Lancianos são, se não me falha a memória, mais de 1000 anos. 1200 anos, algo assim. 1200 anos, continua ali. Para quem quiser ver, a 300 quilômetros de Roma, em Lanciano. Está até hoje lá, para quem quiser ver. Tanto a hóstia como o precioso sangue. E o precioso sangue se fez 5 coágulos, né? Lembrando as 5 chagas de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor deu essas ajudas preciosas para quem quiser buscar, né? Quem quiser se converter, quem quiser se salvar. Não ficou só na palavra dele, né? na doutrina da igreja, mas aos milagres para ajudar. Uma muleta preciosa para a gente. Já que a gente, infelizmente, é assim mesmo, a gente é fraco. Mas é mesmo, olha assim. Como é um mistério de fé, então, nesse mistério em particular, é o sacramento que mais fez milagres. Não é verdade? É o sacramento que mais fez milagres. O mais fez milagre foi o sacramento da Eucaristia. Porque justamente é um mistério de fé. Então ele, para ajudar a gente, a misericórdia dele fez uma quantidade enorme. Eu estou ajudando você não tem desculpa. Como é que chama aquele santo todo ano que faz o sangue? São Januário. Mas aí não é milagre eucarístico. Aí foi o sangue dele que foi derramado, recolheram numa ampola e todo ano, dia de São Januário, 19 de setembro, quando se aproxima essa ampola do crânio do santo, o sangue está coagulado, se liquefaz. Todo ano. Isso pode ir aí na internet olhar. Quando não ocorre, é sinal de catástrofe, alguma coisa. Pode ocorrer algum ano, não ocorra. Mas todo ano ali, quase todo ano, chega a festa de São Januário, vem um bispo, é solene, todo mundo vendo. O negócio chegou a tal ponto que o italiano já está tão relaxado, sem vergonha,
O pessoal começa a blasfemar se não ocorre. Como é? Né? Tal maneira sem vergonha já ficaram. Porque é isso, o ser humano é isso. Até o milagre se acostuma. Até o milagre. O senhor faz o milagre e se acostuma. É milagre, pronto. É milagre, acabou, milagre. Então, eles já estão acostumados lá em Nápoles. Todo ano isso. Junta aquela turma de gente. Aí vem um bispo, vem o sangue. Todo mundo vê, para todo mundo ver. Todo ano. Milagre marcado, com dia e hora marcado. Aí esse São Januário é incrível. Ele, uma vez, eu já contei, né? Ele tapou o Etna, né? É o Etna, eu confundo. O Etna ou o Vesúvio, eu acho que é o Etna, no sul da Itália. O vulcão estava para explodir e acabar com Nápoles. O pessoal fez uma procissão com o crânio das relíquias do sangue. Aí quando chegou lá, o vulcão baixou, acabou. Impressionante, né? Esse é. Então, quando se faz a mudança do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo? Quando? Resposta: a conversão se faz precisamente no ato em que o sacerdote na Santa Missa pronuncia as palavras da consagração. São as palavras da consagração. Não é a presença do povo, não é a fé do povo, não é a fé do padre, não é as circunstâncias em torno disso, nada. São as palavras da consagração que, junto com a matéria, né, fazem com que Nosso Senhor esteja ali presente. É o sacramento, simplesmente, matéria e forma. Que é a consagração? A consagração é a renovação, atenção, uma palavra importante, certo? É a renovação, por meio do sacerdote, do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia. Quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adorável, por estas palavras: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo? Esta miraculosa conversão, que todos os dias se opera sobre os nossos altares, é chamada pela Igreja transubstanciação. Pôr na mente esse nome. Todo fiel deve ter na mente esse nome. Transubstanciação. Tudo isso já está aqui, previsto. Pergunta de número 606. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração? Porque o padre tem essa palavra onipotente. É impressionante. Eu tenho o poder, claro, eu pecaria se eu fizesse isso, mas eu tenho o poder de pegar aqui um pão, dizer e converte mesmo. Eu tenho esse poder. Se eu fizer isso agora, eu peco gravemente, é claro. Não quero ir para o inferno. Mas eu tenho esse poder. Não posso negar. Fora dessa limitação, né? Não. A não ser, um caso de extrema necessidade, talvez possa em algum lugar, mas evidentemente isso não é. Mas é verdade que eu posso, a hora que eu quiser, quer dizer, que eu quiser, entende? Liberdade física, não liberdade moral. Eu posso chegar e pegar um pão e consagrar. É impressionante. Não. Eu posso fazer isso. É como a pessoa dizer, eu posso, se eu tiver, eu posso, mas não devo. Bendito. Entenderam, Márcia? É, evidentemente. Eu só devo fazer isso como ritual, como no domingo eu fiz agora às 5h30 da manhã. Quer dizer, eu só posso fazer com essas condições. Normalmente uma vez por dia só, a todas as regras. Mas, fisicamente, eu tenho esse poder de fazer isso. Ofenderia Nosso Senhor. Mas é como alguém dizer, alguém com a arma pode chegar a dar um tiro no outro. Não pode fazer isso? Pode. Está com a arma na mão, está ali, ele tem um poder para isso. Mas se ele fizer, ele peca gravemente. Mas na emergência você não pode, deve fazer mesmo com pão comum? Pode haver, há permissões para certos casos. Aí tem toda a teologia moral para explicar. Certos casos, isso, aquilo, outro. O que eu quero dizer é isso. O que eu quero que vocês entendam é isso. Esse poder é concedido ao padre e está dentro da vontade dele. Ele tem esse poder. É impressionante. Não é uma coisa que Nosso Senhor ligou à liceidade. Entende o que eu quero dizer? Porque Nosso Senhor poderia ter feito assim, olha, você tem um poder de consagrar se você fizer a coisa licitamente, ou seja, se você fizer celebrar a missa com tudo organizado, então eu lhe dou o poder de você consagrar o pão e o vinho. Estão compreendendo?
Mas não, ele deu poder ao padre, independente disso. Mesmo se eu faça a coisa ilicitamente, eu tenho o poder de fazer. Ele concedeu à pessoa do sacerdote. Padre, aquela passagem, aquele testemunho que falou, o padre consagrou o vinho e o outro bebeu tudinho, né? É o que se conta essa história. Quer dizer, dentro disso também. A pessoa tem esse, porque justamente ele cometeu um pecado gravíssimo, quem fez isso, mas ele estava no poder dele, ele tinha um poder para isso, está entendendo? Então, para entender isso, nosso Senhor concedeu esse poder ao padre, que é o poder de consagração. Essa consagração é a renovação, não é outro sacrifício, certo? Não é outro milagre, é o mesmo milagre, é a renovação do milagre de Jesus Cristo, do milagre operado por Jesus na última ceia. Nosso Senhor fez isso, vocês sabem, no Evangelho está narrado, e ele disse: fazei isto em memória de mim. Renovação, mas não é o quê? Não é outro milagre, não é outro sacrifício da cruz, certo? Nosso Senhor, a gente renova aquele milagre que nosso Senhor fez na Santa Ceia. Nosso Senhor, como disse, fazei isto em memória de mim, concedeu esse poder aos apóstolos. E os apóstolos foram transmitindo esse poder. Daí o poder de ordem, daí a hierarquia. A hierarquia. Nem todo mundo tem esse poder. Não é um poder para alguns e para outros, não. É poder só para uns. Uns têm, outros não têm. Então se forma uma hierarquia, uma distinção, uma divisão. Uns estão acima, têm o poder, outros não têm. Ponto final. Então, essa miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor é chamado transubstanciação. Nós temos, na realidade física, algo que subsiste e que tem esse nome, substância. Vem de substare, está por baixo. Está por baixo de quê? De algo que aparece para a gente. E que são as espécies. No caso aqui, os acidentes. Então, quando você tem o precioso, o cálice com a hóstia, certo? Você tem acidentes e você tem substância. Antes da consagração, você tem os acidentes. Os acidentes do pão e os acidentes do vinho. Mas você tem a substância do pão e a substância do vinho. Certo? O que mantém esses acidentes é a substância. Você tem a substância ser humano, homem. Eu tenho a minha substância. Mas, além dessa substância, eu tenho as aparências. Tudo que aparece de mim. A cor da pele, a cor do cabelo, o tamanho, etc. Em todos nós. Pois bem, no momento em que minha substância desaparecesse, já não seria um ser humano, mas um cadáver. Apesar da aparência, mas seria um cadáver. Porque a substância ali teria desaparecido. Assim também, no momento em que desaparece a substância do pão, você não tem mais pão. Você tem outra coisa. Aquilo se corrompeu totalmente, se mofou, sei lá, virou outra coisa. No momento em que o vinho azedar, você não tem mais vinho, você tem vinagre. A substância de vinho deixou de existir. Certo? Então, uma coisa sustenta a outra. Uma coisa está debaixo da outra, é a substância. Ora, no milagre da transubstanciação, o que é? A conversão da substância. E a permanência dos acidentes. Que são chamadas... Ok. São considerados diante materiais, São coisas materiais, sim.
substâncias materiais, sim. Mas a partir do momento em que há a transubstanciação, essa substância é mudada completamente. Completamente. A substância do pão deixa de ser substância de pão para ser substância, para ser o corpo, alma, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a substância muda, mas as espécies, os acidentes, permanecem. Então, você, depois da consagração, você tem o gosto do pão, você tem a textura do pão, o odor do pão, tudo do pão. Igualmente o vinho, a mesmíssima coisa. As dimensões estão ali, certo? Dimensões da hóstia, do vinho, tudo está ali. Então, só a substância mudou. Então, como houve uma mudança de substância a substância, você tem o nome transubstanciação. Esse nome é tão importante que num concílio do século XVIII, me perdoe, meu nome agora sumiu o nome do concílio. Falso concílio. Foi condenado. Pistoia. Espera aí. Pistoia. Concílio de Pistoia, no século XVIII. Nesse concílio, uma série de coisas aí, problemas nesse concílio, mas eles falaram sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa, etc. Não havia erros. Atenção. Não houve, dizem os especialistas, não houve erros. Porém, eles não tocaram no nome transubstanciação, que foi utilizado e, por assim dizer, canonizado no Concílio de Trento, no século XVI. Correto? Século XVI. Então, no século XVI se utilizou transubstanciação. Se canonizou esse nome, por assim dizer. No século XVIII, no Concílio de Pistoia, falaram da Eucaristia, não disseram heresia, não. Mas não utilizaram transubstanciação. Condenado. Estão entendendo? Se peca não só por ações, mas por omissões. Correto? E há um progresso na explicitação do dogma. É preciso que entendam isso. Não basta você dizer, não cometeu erro nenhum, mas não utilizou, a gente prefere uma fórmula mais simples para voltar às fontes da doutrina cristã, do cristianismo primitivo ou coisa parecida. Não, na maioria das vezes se esconde por trás disso heresias. A gente tem que estar atento para isso. Acho que era Pio VII. Certo? Foi o Papa que condenou. Foi o concílio, o sínodo, melhor dizendo. Sínodo de Pistoia, perdão. O sínodo foi feito lá, eles fazem um tanto autonomamente, mais ou menos. Quando vai pedir a permissão do Sumo Pontífice, eles vão examinar, vão ver a doutrina, primeira coisa. Examinar, aquele negócio, cadê a transubstanciação? Não. No entanto, dizem os especialistas, não havia erros propriamente ditos. Defender a tese de Lutero, de que não. Mas eles um pouco faziam a adaptação. Né? Agora eu vou lhes dizer uma coisa. Anos depois, houve um concílio que falou da Eucaristia e não usou o termo, quer dizer, o concílio, não foi o concílio. Mas depois do concílio, houve um documento que estabeleceu essa nova missa que está por aí. Não aqui, graças a Deus não, mas lá, nova missa. E ele não utilizou também o termo transubstanciação. Em nenhum momento. Correto? Certo? Foi a instrução para estabelecer o novus ordo da missa. Eles não colocaram a palavra transubstanciação. A nossa história. Por aí a gente vê, tá entendendo? Por aí a gente vê. Inclusive foi muito pior. Não, falava assim, blá, 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 mas não tocava nesse termo, porque era muito escolástico. Certo?
Eles têm horror da escolástica. Quando vocês estiverem em algum ambiente dito católico e dizer, isso é muito escolástico, contra escolástico, eles têm medo porque a escolástica exatamente, é preciso. Aí aperta. Ele vai tentar enganar, eles apertam. Todo malandro malandro já gosta de escuro, disso, daquilo, para roubar, porque você não está claro, ele vai e entra ali. Quando a coisa está clara ali, luz do dia, tudo, tal, a defesa lá policial, ele se afasta, que ele sabe que ali está difícil para ele. A mesma coisa. Os hereges gostam da coisa meio anuviada. Não é claro. Eles gostam até de se meter a besta, dizendo, você não está entendendo, você é burro, eu tenho mais preparo, não sei o quê. Nada disso. Eles gostam é só a capa do anuviado para passar as coisas erradas. Então, esse termo transubstanciação foi canonizado. Então, quando você vê qualquer coisa de Eucaristia por aí, não usa esse termo, pode descartar. Tem erro ali atrás. Já é uma omissão. Se tornou oficial. Mas não só isso, a gente sabe pelas heresias que apareceram aí por aí. Tem um famoso dominicano, morreu tem pouco tempo aí. Ele já estava caduco já. Schilleberg. Então ele inventou transsignificação, trans não sei o que, fica a moda aí, usando. Tudo isso aí vai contra a doutrina católica. O termo é transubstanciação. Esse é o termo, tem que estar bem na mente da gente. Então, estava na pergunta de número 607, né? Depois da consagração não fica ainda alguma coisa do pão e do vinho? Depois da consagração ficam só as espécies do pão e do vinho, como eu expliquei a vocês. O que são as espécies? As espécies são a quantidade, as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a figura, a cor e o sabor. De que maneira podem ficar as espécies do pão e do vinho sem a substância? Elas ficam sem a substância por virtude de Deus onipotente. É Deus que faz o milagre. Mantém, porque naturalmente não pode ficar. Pela virtude sobrenatural de Deus, as espécies ficam ali sob as espécies fica o corpo e o sangue de nosso Senhor. Podereis dizer-me porque tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro, porque Ele está na Eucaristia vivo e imortal, como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o seu sangue, sua alma e divindade. E onde está o seu sangue, está também o seu corpo, sua alma e sua divindade, pois tudo é inseparável em Jesus Cristo. Tudo é inseparável. Então, não adianta dizer, o corpo de nosso Senhor, está lá o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Sangue de Cristo, também está lá o corpo, sangue, alma e divindade. Nosso Senhor é um só. As coisas estão todas ali. Aí você pode dizer, mas por que então consagra o corpo e o sangue de nosso Senhor separados assim? Para dar a razão de sacrifício. Pela separação do corpo e do sangue, se significa ali a morte de nosso Senhor. Porque a Eucaristia, não nos esqueçamos, não é só sacramento, é também sacrifício. E nós teremos um capítulo especial aí só para estudar a Santa Missa. Só a Santa Missa a gente pode estudar um ano todo, tanta coisa que tem. Mas teremos algo para ver especial isso. Mas por enquanto vejamos enquanto sacramento. Quando Jesus está na hóstia, deixa de estar no céu? Quando Jesus está na hóstia, não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Alguém poderia dizer, Nosso Senhor Jesus Cristo está aí presente na hóstia, como ele estava lá na cruz? Não, é como ele está no céu agora. Já passou, a cruz morreu, mas ele está se sacrificando também, de certa maneira, porque ele está renovando e aplicando a nós. Mas não é um outro sacrifício da cruz, não é. É o mesmo sacrifício que é renovado. E quem quiser, ninguém melhor do que São Tomás, quando ele trata da Santa Missa, explica isso, inclusive responde por antecipação à objeção de Lutero.
Porque Lutero dizia que o sacrifício da cruz não é o mesmo que o sacrifício da missa. E, portanto, é uma abominação, porque Nosso Senhor nos remiu pelo sacrifício da cruz. Então, os católicos inventaram outro sacrifício. Isso é uma abominável. Aí, Santo Tomás, já com 300 anos de antecipação, responde a isso numa questão da Suma Teológica. Uma das objeções. Ele responde a isso. Se Lutero tivesse lido Santo Tomás, talvez ele não se desviasse assim, né? Mas diz que foi o próprio diabo que disse isso a Lutero, né? Bom. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas? Sim, está presente em todas as hóstias. Como é possível que Jesus esteja em todas as hóstias consagradas? Está em todas as hóstias consagradas pelo efeito da onipotência de Deus, a quem nada é impossível. É a onipotência. Se Nosso Senhor pode fazer que um santo possa estar em 2 lugares ao mesmo tempo, pela bilocação, né? Mais ainda, Ele que é Deus. Quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Jesus Cristo? Não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas partem-se somente as espécies do pão. Um pouquinho difícil para entender isso, talvez. Mas vocês vejam bem. Você tem uma hóstia, né? Então, você tem as espécies. As espécies estão sustentadas pela substância. Houve a transubstanciação. Então, debaixo das espécies está o corpo, sangue, alma, divindade de Nosso Senhor. Pois bem, eu parto a hóstia. Inclusive o padre parte aqui, depois ele parte um pedacinho aqui, que ele joga no cálice. Vocês não veem. Ec omitio et consacratio corporis Domini nostri Jesu Christi, fiat nobis remedios vitam sempiterno. Sim, justamente. Quando ele deixa cair o fragmento. Então, quando ele parte em 2, o corpo de Nosso Senhor é partido? Não. Porque justamente, enquanto houver espécie, está ali Nosso Senhor inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Então, se eu divido em 2 partes, você tem o corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor debaixo dessa parte, debaixo dessa partezinha. A menor possível. Daí o cuidado que esses padres de hoje, em geral, não têm com as partículas. Cada pedacinho daquele tem Nosso Senhor ali. Enquanto houver espécie de pão, enquanto possa ser identificado como pão, Nosso Senhor está ali. No menor fragmento. E daí todo o cuidado que vocês não são padres. Se esse pedaço apodrece, deteriora. Se ele deteriora, deixa de ser. Porque a espécie desaparece. Certo? Mas enquanto há isso, então enquanto há espécie de pão e de vinho, então Nosso Senhor está ali. Não, mesmo no pão separado fica corpo, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Certo? E ali aquele rito, ele lembra um costume antiquíssimo da cristandade primitiva, em que se levava um pedacinho da hóstia para outros lugares, para indicar a união entre as igrejas, né, acho que era sobretudo dentro de Roma, parece. São ritos que se fazia e que ficou a lembrança nesse rito da Santa Missa. E aquela luta da entrada, colocar, mas significa toda a fé. É a união dos fiéis com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você coloca uma gota que não pode ser, tem que ser só algumas gotas, né? Aí o padre tem que tomar cuidado, sobretudo o padre que, como eu, utiliza pouco vinho. Há padres que utilizam mais, né? Mas eu utilizo pouco, então você tem que tomar cuidado para não ser também pouquinho vinho demais. Porque se você botar mais da metade de água do que de vinho, não é válido. Tem que ser água mesmo, não pode ser suco de laranja. Não, tem que ser vinho, não pode ser vinho aguado demais. Se você pôr mais de água do que de vinho, não é mais vinho. Exatamente. Você, por exemplo, por que você faz a purificação? Quando você faz a purificação, você faz primeiro com vinho, né? Que é mais nobre e tem a qualidade de... Não sei se você sabe, se tiver alguma partículazinha ali, você joga o vinho lava melhor do que a água. É do vinho mesmo. Depois você utiliza a água. Porque se você tem ali o vinho, você
bebe o precioso sangue. O que fica ali, pegado no cálice, é Nosso Senhor ainda. Aí põe o vinho, não, põe o vinho, porque você pondo uma quantidade maior de vinho, pronto, desaparece. Porque fica vinho não consagrado, é claro. Se você botou a maioria, olha, só tem um restinho ali, você põe uma quantidade de vinho, acabou, não há mais. Quando mistura, então pega. Deixa de ser, claro. Já pensou? Já ia ficar, e agora tem vinho ainda consagrado no meio aí do vinho? Não existe isso. Se a maioria, evidentemente a maioria, quando você coloca ali na purificação, então deixa de existir ali. É a purificação. Né? Em que parte da hóstia fica o corpo de Jesus? O corpo de Jesus fica inteiro em cada uma das partes em que a hóstia foi dividida. No ofício de Corpus Christi de São Tomás de Aquino, ele explica bem isso, em forma de poesia. Ele explica bem isso. É bom a gente ler e meditar aquele ofício do Santíssimo Sacramento. Porque ali é não só devoção, mas é doutrina solidíssima de Santo Tomás. O Sacramento de São Tomás, eu acho que está no Missal, tá? Eu acho. Uma pergunta pula, mas enfim, uma hóstia consagrada, misturada com a hóstia não consagrada, a não consagrada não se tem valor. Enquanto é curioso, se você coloca, como é que vai misturar? Não, por acaso. Não, ali enquanto houver espécie de pão, Nosso Senhor está ali. E daí a dúvida, às vezes, a pessoa não fica, você cai alguns fragmentozinhos antes da consagração, outros depois, você purifica tudo. Você não sabe? Ele disse pegar a hóstia consagrada e misturar com outra que não são. Essa outra que não são, continua não sendo. É isso? Evidentemente. Mas se colocar o vinho consagrado, que eu sei que nas outras consagra, né? O vinho consagrado o quê? Nas outras o quê? Não, Não, enquanto houver vinho ali, é Nosso Senhor ali. Então, se ela embebe a hóstia, então o que há de vinho ali é Nosso Senhor, mas não a hóstia. Mas a hóstia passa a ser portadora do vinho. Ah, sim, como o cálice também. Bom, aí é outra coisa. Mas ela não é consagrada, de jeito nenhum. Está Jesus Cristo numa hóstia grande, como na hóstia pequena, sim. Aí é o didático, né, para detalhar. O povo vê aquela hóstia grande, depois vê a pequenininha, e porque deu uma pequenininha, às vezes eu passo apuros aí, tem muita gente para comungar, eu tenho que partir ali, dar um pedacinho, não tem problema, nenhum problema. É sempre Nosso Senhor. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Conserva-se a fim de ser adorada pelos fiéis e levada aos enfermos quando for necessário. Deve-se adorar a Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor. É justamente o problema da presença real de Nosso Senhor. Se Nosso Senhor está ali, ele deve ser adorado. E isso permaneceu, praticamente não foi contestado. Até o século XI, quando Berengário, que era cônego onde eu estive em Angers, começou a dizer umas coisas meio estranhas, mas depois ele acabou se retratando. De modo que houve muito pouca contestação. Até os tempos infelizes da Reforma, quando Lutero não negou a presença real. Assim, negou. Apenas ele começou a dizer bobagem, dizer coisa errada. Depois dele, outros disseram coisas piores, dentro do protestantismo mesmo. Lutero ensinou que Nosso Senhor estava na Eucaristia por consubstanciação. Veja bem como começa a mudar. Quando começa a mudar os termos, você já fica meio consubstanciação. Quer dizer, ao mesmo tempo, com ou em, ou sob o pão e sob o vinho. Quer dizer, ele dizia que o pão ficava e Nosso Senhor estava ali. Pronto, acabou. Como explicar isso, não sei. Mas ele dizia que Nosso Senhor estava ali e o pão também.
Parece que ele variou com o tempo. Entrou no desequilíbrio, se separou da verdadeira doutrina. Outros começaram a dizer coisa pior. Um certo protestante chamado Osiander. Esse filosofou, melhor dizendo, filosofou, começou a dizer tanta besteira, porque ele dizia o seguinte: não existe a união hipostática da natureza divina com a natureza humana na pessoa de Cristo. Não existe isso? União hipostática, né? Ora, ele dizia o seguinte, que ele ensinava a união hipostática de Cristo com o pão e o vinho. Essa doutrina se chamou empanação. Empanação. Pois é. Ou seja, havia uma união hipostática haveria uma união hipostática entre o pão e vinho e nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, maluquice pura. Empanação. E os outros, Colampágio e outros protestantes, chamados sacramentários, passaram a negar simplesmente esta presença real, dizendo que era um simples símbolo, uma figura, etc. E é isso que prevaleceu entre os protestantes. Os protestantes, todo mundo sabe, não crê em presença real, não tem Eucaristia, não tem nada disso, né? Eles completamente perderam. Então, essa religião deles se tornou uma religião sem sacrifício. Sem sacrifício. É uma religião que, daí porque todo sacrifício que eles possam fazer é só uma coisa boca para fora. Para de fumar, mas continua aquela vida mundana, etc. E dinheiro muito. Dinheiro porque é uma religião sem sacrifício. Não tem sacrifício. Certo? Então não pode nem inspirar neles alguma renúncia ou coisa parecida. Fica as coisas do mundo, simplesmente, né? Então, na próxima aula nós vimos a natureza da Eucaristia, a presença real. Próxima semana nós veremos a instituição e os efeitos do sacramento da Eucaristia.